Pois bem, agora o segundo tópico. Como eu já disse, essa lição se resume a 2 tópicos. E o segundo tópico, o título é A Humilhante Derrota de Israel. Por que humilhante derrota? E depois de Deus ter efetuado aquela grande vitória sobre uma cidade totalmente fortificada, que aos olhos humanos intransponível, com a muralha que não tinha mais tamanho, agora estava diante de uma cidadezinha pequena, em relação a Jericó, insignificante. Tanto foi que o povo, fazendo a vistoria na terra, julgou não ser necessário mandar muitos soldados. E, por causa disso, Josué mandou uns 3.000 homens somente para se apossar de Ai, para destruir aquela pequena cidade que tinha por nome Ai, e se tornou um Ai realmente para Israel. A consequência de tudo isso nós lemos nos tópicos passados. Tinha pecado no meio da congregação e pecado oculto. Josué não sabia de nada, porém Deus estava com os olhos abertos a tudo e a todos. Como nos diz no livro de aos Hebreus, está escrito no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 4, e no versículo de número 13, diz assim, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de que prestar conta. Isso escreveu o escritor aos Hebreus. E a congregação de Israel prestava conta a Deus. Josué não sabia, mas Deus tinha plena ciência do que estava acontecendo. O primeiro subtópico de Josué é surpreendido pela derrota. Por Josué não ter ciência do que estava acontecendo e de que no meio da congregação tinha pecado, ele foi surpreendido quando viu Israel cair diante de um inimigo insignificante. Vale observar que, ainda que Josué tivesse mandado todo o exército de Israel, da mesma forma eles seriam derrotados. Porque Israel tinha que entender também que a vitória deles não partia deles mesmos, e sim do Senhor. Não foi à toa que Josué tinha visto o príncipe do exército do Senhor que iria à frente do seu exército. Então a vitória de Israel não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Como nós dissemos, ele poderia ter mandado todo o exército de Israel, que cairia de qualquer forma, porque tinha anátema no meio do povo de Israel. Ao ser surpreendido Josué, ele fez o que todo obreiro tem que fazer. Quando vê alguma coisa na congregação não correndo bem, consultar ao Senhor, saber do Senhor o que é que está acontecendo. E nos diz a Bíblia que Josué caiu de joelhos, com o rosto em terra, se humilhou para saber de Deus o que era que estava acontecendo, que o povo de Israel foi humilhado diante de um inimigo tão insignificante como era
aquela cidadezinha chamada Ai. Diz assim, ó, no versículo de número 5 e capítulo de número 7 de Josué. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça. Essa foi a atitude de Josué para saber de Deus o que estava acontecendo. E deve ser a nossa atitude como obreiro quando vê as coisas desandarem na igreja do Senhor. Temos que correr para os pés de Jesus, nos humilharmos, perguntarmos a Deus o que está acontecendo. E semelhantemente também receberemos de Deus a resposta do problema. E a nossa parte será tomar a atitude, assim como Josué também tomou a atitude.